A extrema-direita ri de projeto contra roubos e o pastor Henrique Vieira dá a sua traulitada. Vamos ver esse vídeo aqui da Mídia Ninja. Eu queria falar sobre uma notícia em um minuto aqui, que eu fiquei... Eu sei que hoje é 1º de abril, mas pasmem. Olha a notícia que saiu do governo Lula. Eu sei que é difícil acreditar porque é 1º de abril, mas governo Lula vai enviar mensagem a celulares roubados para exigir devolução. Caso não cumpra a ordem, portador do aparelho pode ser investigado por crimes de furto. Isso não é 1º de abril, mas é verdade. Eles querem recuperar celular por mensagem de WhatsApp. Se a gente continuar entregando o nosso país nas mãos desses canalhas, a gente vai continuar sendo governado, sabe por quem? Pelas facções criminosas. Pastor Henrique, o senhor deseja usar o tempo agora? Com a palavra, pelo tempo de liderança, pastor Henrique. Até nisso, hein, pastor? O senhor me toma o tempo, hein? Vai, pastor. Meu pai, esses caras. Bem, senhor presidente, primeiro eu quero começar falando sobre o que foi dito aqui, que foi motivo de... Senhor presidente, vou pedir para parar o meu tempo e recompor. Não estou conseguindo me concentrar. Repõe o tempo do deputado. Obrigado, senhor presidente. Eu confesso que foi uma experiência engraçada ouvir vossas excelências rindo de uma informação que foi dada aqui sobre a iniciativa de identificação de celulares roubados. Porque foi um retrato do que é a extrema-direita. Uma mescla... Olha quanta coisa você consegue aprender de graça se você participar da... Tirar aqui a propagandinha. Pelo visto, eu vou ter que fazer uma providência aqui para tirar essas propagandas todas. De ignorância e orgulho de ser ignorante. Foi bem engraçado. E eu, mesmo ouvindo vossas excelências se orgulhando da falta de informação e inteligência, respeitei, esperei o meu momento de inscrição e agora começo a falar. Vamos ver se vossas excelências conseguirão me ouvir, divergir, esperar o tempo de fala e contrapor na base das ideias. Veja, tem uma experiência, senhores, no governo de Teresina, em que nos 9 primeiros meses deste ano, do ano passado, melhor dizendo, 6.000 celulares foram devolvidos. Por quê? Porque depois que há o roubo ou o furto, isso pode ser levado a um outro alguém que vai ser o receptor deste celular. É que vossas excelências não conseguiram desenvolver o raciocínio. Eu entendo que pode ser difícil. Terraplanismo, negação da ciência, achar que dia 8 de janeiro foi tranquilo. Há uma coerência no fato de vossas excelências serem ignorantes, rindo de si mesmos. Porque, veja, 6.000 celulares devolvidos, diminuição de 44% do roubo, numa estratégia de quando o celular chega num receptor, que não foi a pessoa que praticou o roubo, ao ter o número identificado numa parceria do judiciário com as operadoras, olha como é que é mais complexo, é que vossas excelências reduziram ao nada. Mas tem um projeto, tem uma inteligência, tem uma tecnologia, para que o receptor, não o ladrão, possa entender que aquele celular está identificado pela justiça e que se a pessoa continuar sob posse dela, ela também estará, de alguma forma, cometendo crime. Então, a pessoa pode ser convencida, como foi 6.000 celulares devolvidos por um planejamento de inteligência. Ah, é a única política possível para reduzir roubo e furto de celular? Óbvio que não. Mas demonstrou-se por meio de dados eficientes em Teresina? Sim. Só que isso leva a um outro lugar. Vossas excelências também não acreditam em dados. Também não acreditam em fontes confiáveis.
vivem brigando com a própria realidade. Então não há nada que eu possa dizer aqui, aparentemente, para convencê-los do equívoco do próprio pensamento. Porque Vossas Excelências constroem um mundo paralelo, idolatram esse mundo paralelo, não têm capacidade sequer emocional de lidar com quem pensa diferente. O que o presidente falou hoje aqui é para ser registrado pedagogicamente. Abre aspas para o presidente desta comissão. Ele se referiu ao fato de alguém ser contra a anistia como conduta criminosa. Não, mas é óbvio que Vossa Excelência concorda. Me surpreenderia se não concordasse. Há uma solidariedade na ignorância entre Vossas Excelências. Porque, veja, ter uma opinião torna-se conduta criminosa. Isso é extrema-direita. É uma mescla de espírito bélico com negação do direito à diferença. É muito mais fácil não debater comigo as minhas ideias e partir para o linchamento pessoal, ficar tentando desestabilizar fora do microfone, fazer coisas altamente idiotas, como pegar um algodão e colocar no ouvido, sendo que algodão nem tapa o som. É muito mais fácil recorrer à falta de caráter e capacidade de dialogar do que debater as ideias. Vamos aos dados. Consegue sustentar? Sem ameaça, sem violência linguística, sem desestabilizar fora. Grande pastor Henrique, gente, vamos pingar superchat e Pix. Colocar as posições e apresentar as fontes, e ouvir o argumento, e apresentar o contra-argumento, e esperar a fala do outro terminar. Vossas Excelências, a maioria, tem inclusive incapacidade emocional. É mais fácil falar em surra, terminar com uma frase de efeito, bater na mesa. Influencer do ódio. Descobriram que o ódio dá voto. Descobriram que o ódio dá like. Descobriram que o ódio dá compartilhamento. Vem para o debate de ideias. Aqui vamos para a surra. Se encontrar, vou bater. Vamos para a academia. Força e honra, demônio, inferno. Esquece a chave, mata. É o fim da inteligência para discutir uma realidade dura, que é a questão da segurança pública no Brasil. Sistema penitenciário brasileiro trouxe dados para Vossas Excelências. Superlotação, tortura. No Rio de Janeiro, tem divisões penitenciárias divididas por facção. Isso é criminoso. Não estamos prevaricando diante disso? Nós temos, por exemplo, no ano de 2023, 3.091 pessoas morreram no sistema penitenciário brasileiro, dentro da prisão. O sistema penal brasileiro faz a pessoa ser privada de liberdade. Mas não diz que ela tem que passar fome, que se ela tiver uma doença, ela não pode ser medicada e tratada. E Vossas Excelências, todos os dias, aqui rasgam a Constituição e o Código Penal. Sim. Porque defendem o esculacho, a humilhação, a tortura, o maltrato. Vossas Excelências glorificam a letalidade como medida de justiça, o que não prevê a Constituição e o Código Penal brasileiro. Eu trouxe outro dado aqui. O Brasil tem 208.882 pessoas presas sem condenação. Isso é uma anomalia. São presos provisórios. 1 a cada 4 presos brasileiros não tem condenação. Estamos prevaricando, senhor presidente? É prevaricação porque tem relato de tortura, alimentação estragada, pessoas morrendo por doenças que seriam evitáveis. Essas pessoas merecem ser tratadas assim? Tem alguma coisa na lei que diga que essas pessoas podem ser tratadas assim? Então eu gostaria, antes de me retirar, a grande maioria já se retirou, eu também vou ter que sair? Eu posso esperar, não tem problema. Não tem problema. Não. Espero o tempo que me couber. Sairei quando tiver outro compromisso. Mas continuo me comprometendo a não responder mal com mal, ignorância com ignorância. Não preciso de frase de efeito, nem ficar batendo na mesa para me impor. Basta tratar as ideias. Argumentar, contra-argumentar, apresentar um ponto de vista, demonstrar uma fonte. Isso é democracia. Quando não tem isso, é mais fácil bater na mesa. É recurso rápido para lacrar, conseguir voto e continuar idolatrando a própria falta de inteligência.
É isso aí, meus queridos e queridas. Grande pastor Henrique Vieira. E teve esse bate-boca aqui que foi uma baixaria na Câmara. Fernanda Melchione e Henrique Vieira. Vamos lá. Em ditaduras, as pessoas são perseguidas por se manifestarem. Isso viola totalmente a nossa Constituição. E por isso nós estamos fazendo esse processo de obstrução até que haja um posicionamento do presidente da Câmara, Hugo Mota, com relação ao projeto da anistia. Obrigado. Para encaminhar contra, concedo a palavra à nova deputada Fernanda Melchione. Presidente, seria irônico se não fosse trágico. Nós estamos aqui vendo os defensores da ditadura civil-militar que silenciam sobre 21 anos de chumbo, sobre as vítimas da ditadura. Nós que temos uma homenagem ao Rubens Paiva na entrada da Câmara dos Deputados, nesse ano que começamos com o sucesso estrondoso do filme Ainda Estamos Aqui, e somos um dos poucos países do mundo que não vê justiça de transição. Estamos vendo esses, que sim, quando teve uma ditadura que torturou, que desapareceu, que matou, não só silenciam sobre os crimes de justiça, que deveriam ter justiça de transição, como apoiam os torturadores. É o caso do próprio Bolsonaro. E o que é a extrema-direita brasileira vir aqui com uma cantilena enfadonha de que defender golpe de Estado é democracia. Jordi, é muito fácil numa democracia, ficar mobilizando durante uma pandemia, com faixas pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, invocando que as Forças Armadas dessem um golpe com base numa interpretação ridícula e criminosa do artigo 142. É muito fácil, numa democracia, ficar tentando sistematicamente inverter os valores e fechar as liberdades democráticas para que os sindicatos não possam lutar, para que o movimento de mulheres não possa lutar. É muito fácil, numa democracia, ficar 3 anos no governo e depois, quando perde a eleição, tentando melar o que o povo brasileiro disse nas urnas, que foi a derrota do Bolsonaro. Difícil mesmo numa ditadura. E o que nós estamos vendo aqui é um país que não fez justiça de transição lá atrás. Começar a fazer. Normalizar a tentativa de golpe não pode ser aceitável. Nós não podemos repetir o passado. 8 de janeiro tem mentoria intelectual e se justiça for feita, o Bolsonaro acaba na cadeia. E tomara que acabe hoje. Tomara que a PGR defina, sim, que ele tem risco de fuga como tem. Olha o que o filho Fujão fez. O Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos. Aliás, presidente, ganhando dinheiro público. Estava em licença e ganhou salário de mais de 30 mil reais. Quero ver o povo brasileiro, algum trabalhador que resolva faltar ao trabalho, ficar um mês sem trabalhar, você vai receber salário. Esse lá, espertalhão dessa família criminosa. Porque atentar contra as liberdades democráticas e o resultado da eleição é crime. Fugiu. O pai também pode fugir. Uma família de covardes e criminosos. E o PL está fazendo obstrução, não a nós da CCJ, está fazendo obstrução ao país. Porque nós estamos tentando pautar a atualização da tabela do imposto de renda, porque nós queremos dar resposta para o break dos aplicativos que aconteceu ontem, porque nós queremos dar resposta para baixar o preço dos alimentos para o povo brasileiro. E eles obstruem a pauta da Câmara para defender bandidos e criminosos. É isso que está acontecendo. A presidência solicita às senhoras e senhores parlamentares que tomem os seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação. Orientação dos partidos, como voto PL. Abre aqui, presidente. Senhor presidente, a deputada desinforma dizendo que Eduardo Bolsonaro está recebendo salário. Eduardo Bolsonaro se licenciou por 4 meses. Ele não recebe salário. Quem está recebendo salário é o seu suplente. Agora, é cômico, é irônico ouvir esse pessoal aqui falando do regime militar como se eles fossem os paladinos da defesa da democracia. Quando, na verdade, quando eles estavam lutando, se insurgindo contra o regime militar, eles queriam uma outra ditadura, a ditadura do proletariado. Isso está amplamente comprovado. Diversos manifestantes da época, diversos militantes, diversos terroristas, eles falam a respeito disso. E vocês vêm com esse blá, 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 falando como se realmente tivessem lutado por democracia. Não. E hoje vocês não estão lutando por democracia. Pelo contrário, vocês aplaudem a ditadura do judiciário que vem ameaçando não só a democracia, o parlamento, de respeitando o Congresso Nacional. Obstrução. PL.
que é o partido de Bolsonaro, partido que tem boa parte dos seus parlamentares sob investigação, o partido que mais mobiliza orçamento secreto, agora com 3 parlamentares denunciados por venda de emenda parlamentar. Eu até acredito que dentro do PL, eu não sou de generalizar, existem deputados corretos, defendendo de forma honesta o seu ponto de vista, e podemos e devemos divergir na democracia. Mas é impressionante como é uma sigla partidária cada vez mais associada à corrupção, ao crime, a uma lógica autoritária, arbitrária, enfim, um partido contaminado por corrupção e crime é o partido que hoje começa a obstruir os trabalhos desta casa. E sob uma argumentação extremamente falaciosa, mentirosa e hipócrita. Chega a ser tragicômico ouvir parlamentares da extrema-direita falando, por exemplo, em direitos humanos. Sempre atacaram os direitos humanos. Sempre desprezaram a integridade física e emocional das pessoas. Sempre falaram bandido bom é bandido morto. Sempre trataram as pessoas que cometem algum crime como alguém que, no limite, mereceria morrer. E agora, os amantes da ditadura, da tortura, da violência, corações de pedra antipáticos à dignidade humana, que trabalham na lógica da violência como forma de fazer política, estas pessoas, filhotes e amantes da ditadura, falam em democracia. Estas pessoas que sempre atacaram os direitos humanos, falam em direitos humanos, por pura hipocrisia e conveniência. No dia 8 de janeiro, quem mobilizou aquelas pessoas não foi a gente, da esquerda, do campo democrático amplo. Quem mobilizou aquelas pessoas para aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro? As redes sociais de quem? Quais deputados? Quais lideranças? E qual era a pauta do dia 8 de janeiro? As pessoas esquecem isso. Aquelas pessoas, maioria homem branco, vale dizer, pegam uma imagem para distorcer a realidade, ter os seus bandidos de estimação, que é o que a extrema-direita tem. Qual era a pauta do dia 8 de janeiro? Derrubar um governo democraticamente eleito. A pauta em si é absurda. A pauta em si é antidemocrática. Houve um processo eleitoral. Houve um resultado das eleições. É porque a extrema-direita, além de ser autoritária, é mimada emocionalmente, não sabe admitir uma derrota. Então, aquelas pessoas estavam ali insufladas, inflamadas, mobilizadas pelas lideranças bolsonaristas com a seguinte pauta: intervenção armada para depor um governo democraticamente eleito. A razoabilidade nesta pauta faz algum sentido? É democrático pedir a deposição de um governo democraticamente eleito? E fizeram isso de que maneira? Invadindo a sede dos 3 poderes de forma violenta. E todas as investigações demonstram que havia mobilização de rede, que havia financiamento. Sabe quem era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal naquele contexto? O ex-ministro de Bolsonaro, Anderson Torres. Na casa de quem foi encontrada uma minuta na tentativa de justificar um golpe de Estado. Aquelas 5.000 pessoas chegaram com uma facilidade impressionante na sede dos 3 poderes. A Polícia Militar do DF já lidou com manifestações de 50, 100 mil pessoas. Isso nunca aconteceu. Óbvio que naquele dia houve uma anomalia. As pessoas foram escoltadas e acompanhadas pela Polícia Militar e chegaram aqui com facilidade. E quem era o secretário de Segurança Pública responsável por isso? O ex-ministro de Bolsonaro, na casa de quem foi encontrada uma minuta de golpe. E onde ele estava? Nos Estados Unidos. E quando ele viajou, na antevéspera. Fala sério.
E quando ele voltou ao Brasil por ordem judicial, covardemente, esqueceu o celular nos Estados Unidos. Porque outra característica da extrema-direita, vamos montando o repertório, autoritária, antidemocrática, violenta, mimada emocionalmente, e tem uma outra característica, covarde. Sim. É impressionante. Aqui no plenário é gritaria. Inclusive, agora há pouco, um deputado estava do lado do Jordi e falou com o Jordi gritando, com o Jordi, para o Jordi. O grito é a saída fácil para a ausência de inteligência. Isso. Só que essas mesmas pessoas corajosas no plenário, que fazem um recurso à violência verbal, porque é o que sabem fazer, porque se for aprofundar o raciocínio, provavelmente vão perder qualquer tipo de lógica. O grito é a saída fácil para a ausência de inteligência. Mas as mesmas pessoas que fazem o recurso à violência verbal permanente são as primeiras que fogem diante de um processo judicial que, inclusive, eu defendo que elas tenham o direito de se defender. Por isso, Eduardo Bolsonaro, por um lado, é o machão com fala firme e, por outro, mete o pé para os Estados Unidos. Porque tem um limite. É fácil gritar. Difícil é se manter ético, defendendo as ideias que acredita, com convicção e respeito a quem pensa diferente. Então chega a ser tragicômico ouvir a extrema-direita, que sempre atacou os direitos humanos, sempre atacou a democracia, sempre elogiou ditadura e torturadores. Só para concluir nesse último minuto, independente de espectro político, vamos imaginar uma cena. Uma mulher é vítima de tortura. Um outro homem elogia publicamente, em rede nacional, para todo o povo, o torturador desta mulher. Sim. Eu não falei quem são. Essa cena, se a gente for conversar com as pessoas, quem concorda com isso? Tenta manter a calma, tenta usar um pouquinho uma parte do corpo, o cérebro, e ouvir até o final. Vê se consegue, faz esse esforço. Tenta. Um homem elogia publicamente o torturador de uma mulher. Isso não é direita ou esquerda. Isso é barbárie. Extrema direita é barbárie. É antiética. É fim da civilização e da possibilidade da divergência democrática. É pura e... Isso aí, meus queridos. Pastor Henrique Vieira dando a sua lapada. E a gente seguindo por aqui. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.